Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre anestesia no dentista. Tem algumas situações que essa anestesia pode não pegar, quais situações essa anestesia pode não pegar e o que é que o paciente pode fazer para ajudar o dentista a anestesiar melhor ele e fazer o melhor tratamento, tá certo? Antes disso eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, mais pessoas têm que saber sobre isso e não tinham falado sobre esse assunto desse jeito que eu vou falar para vocês. E agora, vamos às informações. Então, gente, o que é anestesia no dentista, né? Anestesia é basicamente o bloqueio do estímulo nervoso que levaria o seu cérebro para interpretar a mensagem de dor e mandar o estímulo de volta, dizendo que ali é uma área de dor, dolorosa, certo? Isso acontece pelos nervos, principalmente o nosso nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é o quinto par craniano. Nós temos 12 pares de nervos cranianos. São nervos que saem do nosso crânio, né, do nosso cérebro, que vão inervar áreas periféricas do nosso corpo. E o nervo trigêmeo, ele é chamado de trigêmeo porque ele tem 3 ramos: oftálmico, maxilar e mandibular. O ramo mandibular inerva os dentes inferiores e o ramo maxilar inerva os dentes superiores. Eles são pares porque tem dos dois lados, né? Então tem nervo trigêmeo desse lado e nervo trigêmeo desse lado. Esse nervo trigêmeo, ele inerva os nossos dentes, então quando tem alguma resposta dolorosa, ele manda mensagem para o cérebro e o cérebro interpreta como dor e devolve a dor para o paciente. Tá? E o que é que a anestesia faz, gente? Anestesia, a gente utiliza anestésicos como, por exemplo, lidocaína, né? São os anestésicos mais utilizados que a gente tem. Pode utilizar também uma mepivacaína, pode utilizar também articaína. São outros anestésicos que a gente utiliza dependendo da demanda do paciente, da indicação, o que é que a gente quer fazer, quanto tempo a gente quer de anestesia, entre outras coisas. Certo? Mas a mais utilizada é a lidocaína. A gente utiliza a lidocaína também com um vasoconstrictor. Normalmente é a adrenalina, também conhecida como epinefrina, certo? E eu vou explicar para vocês por que isso. Então, gente, para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, de como é o equipamento para a gente dar anestesia, isso aqui é o que a gente chama de carpule. Ela assusta um pouco, né, por ser metálica. Então, para que é que serve essa carpule? Por que que ela é metálica? Ela é metálica, gente, porque a gente leva ela para o autoclave. O autoclave é uma espécie de panela de pressão, né, em que a gente bota o material após ser lavado, a gente bota em umas embalagens chamadas de grau cirúrgico, e lá nesse autoclave ele eleva a pressão e temperatura, esterilizando e matando os micro-organismos desse material, né, da carpule, que pode ser reutilizável. E essa carpule, gente, ela tem esse formato que a gente utiliza ela para botar, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é o tubete anestésico. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vejam aqui no tubete anestésico, está dizendo que é lidocaína, né, 2%, com epinefrina 1/100.000, ou seja, a lidocaína é o anestésico e a epinefrina é o vasoconstrictor. Aqui é injetável, também tem 1,8 ml. E esse tubete, gente, que é de vidro, o que é que a gente faz? A gente bota ele aqui na carpule, certo? Vou posicionar aqui, botei. Agora ele está preso aqui na carpule. Qual o próximo passo? É eu pegar a agulha. A agulha ela tem vários tamanhos. Tem agulha longa, tem agulha curta, depende da indicação. Essa agulha ela é descartável, então a gente só utiliza uma vez. Ela vem lacrada, então a gente deslacra, né? Abre ela aqui, ó. E a gente posiciona ela nessa região que a gente chama aqui do canhão, né? Então a gente acopla, né, nessa região aqui, ó, rosqueia, deixa ela bem firme e a partir daí, gente, com a agulha, a anestesia está pronta para ser feita. Eu vou jogar um pouquinho aqui para vocês verem. Tá aqui a anestesia saindo. Então a gente vai penetrar essa agulha no paciente, né, para anestesiar. Essa agulha vai fazer toda a função de anestesiar. Mas antes de penetrar a agulha diretamente, o que é que a gente faz? A gente utiliza um anestésico tópico. Então, gente, aqui é a embalagem do anestésico tópico, a benzocaína. E a gente utiliza essa benzocaína como uma pomadinha que a gente passa no paciente antes de vir com a agulha. Então, essa pomadinha ela tem uma capacidade de anestesiar em torno de 4 a 5 milímetros da mucosa. Então, o paciente não percebe a agulha entrar. Então, esse artifício que a gente usa para fornecer mais conforto para o paciente durante a anestesia. Vou explicar como é que a lidocaína age. Nos nossos neurônios, gente, a gente tem a membrana, né? E essa membrana tem 2 íons, principalmente sódio e potássio. No repouso desse neurônio, o potássio está dentro da célula, né? Dentro da membrana, e o sódio está fora. Quando esse neurônio recebe um estímulo nervoso, porque a gente tem aqui
o dendrito e o axônio, né, que são onde tem as sinapses. Então, um neurônio se liga no outro. Quando esse neurônio trouxe uma mensagem, né, de dor, para essa mensagem avançar por esse outro neurônio, vai ter que haver uma despolarização da membrana. O que é que vai acontecer? Tem um canal no neurônio chamado canal de sódio. Então esse sódio vai entrar na membrana e o potássio vai sair. Sendo assim, vai haver uma despolarização da membrana, uma espécie de onda nessa membrana, e o impulso nervoso vai passar de forma saltatória, que é o impulso de dor. Essa é a forma que a transmissão de dor é feita pelos neurônios. E como é que o anestésico age? O anestésico age bloqueando esse canal de sódio. Então, digamos, o anestésico é como se fosse um portão que é feito nesse canal de sódio e ele fica trancado. Então, o sódio não consegue entrar, nem o potássio sair. Sendo assim, a mensagem de dor que chegou até aqui não passa desse neurônio para frente, porque não está tendo despolarização da membrana que vai levar essa mensagem para o cérebro para que a pessoa interprete como dor. Esse é o mecanismo de ação dos anestésicos no dentista, certos anestésicos locais que também são utilizados por médicos em outras situações também. E por que a gente utiliza um vasoconstrictor, por exemplo, a adrenalina? A gente utiliza o vasoconstrictor porque a gente quer contrair os vasos sanguíneos ao redor dessa área que a gente anestesiou. Qual é o intuito disso? A gente contrai para diminuir o sangramento, digamos, em um procedimento cirúrgico. A gente quer fazer uma cirurgia mais limpa, então a gente quer menos sangue e enxergar melhor o que a gente está fazendo no nosso paciente. Então a gente utiliza com esse artifício também. E o outro artifício seria para você diminuir a vascularização na região, porque quanto mais sangue circula, mais o anestésico é diluído e elevado e menos tempo ele vai durar. Então esses são os dois motivos para a gente utilizar os vasos constrictores, principalmente a adrenalina, né, que é o que mais a gente utiliza. E o que é que faria, gente, esse anestésico não pegar direito? O principal motivo é inflamação. Por que inflamação, gente? Nos processos inflamatórios tem uma cascata inflamatória. Então tem ciclooxigenases, ácido araquidônico, prostaglandinas. E como o próprio nome diz, ácido araquidônico vai deixar o meio ácido. Porém, esses anestésicos eles têm propriedades, né, que a gente chama pKa, que eles funcionam melhor em meio básico. Então vou mostrar para vocês a escala de pH aqui, ó. Vocês veem que o meio ácido é quanto mais próximo do 1, do 0 é o meio ácido. Quanto mais próximo do 10, 12, 14 é o meio básico. E no meio, 7 é o meio neutro. Então os anestésicos funcionam melhor em meio neutro para básico, o que seria o pH fisiológico da gente quando não tem nenhuma inflamação. Mas no processo inflamatório, esse pH muda para ácido. Então parte desses componentes do anestésico são perdidos. E você diminui digamos, o bloqueio da condução do impulso nervoso, ou seja, você diminui o processo que impede a despolarização da membrana. Então seria como se o portão tivesse entreaberto. Então esse paciente pode sentir mais dor. E o que é que a gente pode fazer para isso, né, para amenizar isso? Então digamos que você quer anestesiar um dente, né, esse dente aqui. Para você anestesiar esse dente superior, você poderia fazer um bloqueio anestésico regional, que você bloquearia só o nervo que está chegando na polpa desse dente e a região ao redor desse dente, que é o que a gente chama de anestesia infiltrativa. Mas como esse dente tem um abscesso lá no ápice, um processo inflamatório, a gente não conseguiu êxito nessa anestesia por conta da acidez que eu expliquei para vocês. Então o que é que a gente pode fazer? Fazer um bloqueio à distância. Então esse nervo desse dente, que sai aqui no ápice do dente, ele está com a área ácida, né? Então a gente pode anestesiar essa outra região aqui, que é o mesmo ramo que é desse nervo terminal. Então, digamos que é o meio desse nervo. Então, se a gente bloquear o impulso nervoso nessa região, ela não vai chegar no cérebro do mesmo jeito e o paciente não vai sentir dor. Então, nesses casos, a gente pode utilizar esse artifício de um bloqueio à distância ou bloqueio regional, onde a gente bloqueia todos os nervos que vão estar relacionados com aquela área, tá certo? Um outro motivo, gente, é o uso de algumas substâncias, como por exemplo maconha. Existem estudos que mostram que os pacientes que fumam maconha, eles têm mais dificuldade de serem anestesiados. E também tem uma relação com o aumento da dor pós-operatória. Então tem relação, gente, do uso da maconha com a ação que ela tem em diversos tecidos do corpo. Muitos até sem, digamos, serem entendidos propriamente dito como é que funciona. Então ela age em células de defesa, nos receptores que a gente chama CBD1, CBD2, pode agir
macrófagos, linfócitos, então pode diminuir a imunidade desse paciente e retardar o processo de reparo tecidual. E elas podem agir também nesses canais, gente, de sódio e de potássio. Pode agir também em outros canais de cálcio, que elas alteram as conduções de impulso nervoso, tornando difícil a adesão do anestésico nessa região. Digamos, o paciente fuma maconha, esse canal de sódio do neurônio já está saturado pelos compostos da maconha, por exemplo, THD, THC, CBD, então ele está lá ligado nesse sítio que o anestésico iria ligar. Sendo assim, o anestésico não consegue ligar, não consegue inibir a despolarização da membrana e o impulso de dor continua sendo passado. Então, por isso, nos pacientes que fumam maconha, para fazer procedimentos cirúrgicos, a gente recomenda que eles parem pelo menos de 7 a 14 dias antes do procedimento. Porque os estudos mostram que os compostos da maconha podem permanecer no corpo por até 14 dias. Então, para você minimizar o risco dessa anestesia não pegar como a gente esperava, ou de uma maior dor pós-inflamatória, necessitando de até analgésicos mais fortes, a gente recomenda essa cessação do hábito um tempo antes. Até porque também o hábito de fumar maconha é um hábito de tabagismo, que também prejudica a sua cavidade oral e os reparos teciduais provocados após um procedimento, tá certo? Então, basicamente, seriam esses os principais motivos para não pegar. E um motivo que faz acelerar o tempo, digamos, reduzir o tempo que esse anestésico vai agir é a ansiedade. Então, os pacientes ansiosos ou hipertensos, ou seja, com pressão alta, eles podem ter um tempo de duração da anestesia menor. Por quê? Vou explicar para vocês. Os ansiosos, gente, eles normalmente têm dois efeitos, que é taquipneia, então respiram mais rápido, e taquicardia, então o coração bate mais rápido. Esse seria um problema porque o coração bate mais rápido, o sangue circula mais rápido na região, né, onde foi injetado o anestésico, então ele pode diluir mais rápido esse anestésico, diminuindo o tempo de ação. Né? Outro motivo era sangrar mais na região. Então, o paciente que tem taquicardia, ele pode sangrar mais na região. Então, controlar a ansiedade é um mecanismo essencial para que a gente tenha uma potencialização da anestesia e uma redução de efeitos, como o sangramento e acelerando o processo de reparo tecidual. Então, a gente pode controlar a ansiedade com mecanismos psicológicos, conversando com o paciente e até utilizar medicamentos para isso. Com relação à hipertensão, é o mesmo motivo. A hipertensão, gente, é a contração de vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos ficam contraídos por algum motivo, sobretudo por ativação do sistema nervoso simpático, né, que é provocado pela adrenalina ou por outros mecanismos. E essa vasoconstricção estimula o coração a bater mais rápido e mais forte, porque o canal por onde passa o sangue está diminuído. Então, o coração precisa de mais força para levar sangue para extremidades. Isso pode também fazer com que haja uma diluição desse anestésico mais rápido, né? Levando o paciente a sentir dor em um tempo menor do que a gente esperaria. Então, por exemplo, se a anestesia duraria 1h30, ela pode durar 1 hora, 40 minutos, nesses casos de ansiedade e hipertensão. Então, por isso que também pacientes hipertensos, além dos riscos de fazer um procedimento cirúrgico no paciente hipertenso, outro risco seria a redução do tempo, né, da ação da anestesia, que vai gerar uma ansiedade nesse paciente se ele sentir dor, piorando a pressão arterial, tá certo? Eu espero, gente, que eu tenha ajudado vocês a entender melhor como é que funciona essa questão da anestesia no dentista e os motivos que fazem ela pegar ou não. Se você gostou desse conteúdo, curte para me incentivar. Se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo, né? E eu também estou em outras redes sociais, como o TikTok e o Instagram. Vou deixar meu @, aqui. Para quem precisa de consulta, tanto presencial ou teleconsulta, eu vou deixar o WhatsApp de contato da minha auxiliar, tá certo? Qualquer dúvida, gente, deixe nos comentários. Até a próxima, gente.